Amanhã nós vamos ter a agradável surpresa de ouvir a mensagem de Deus através da palavra do irmão Aminadab Correia. Por favor, irmão Aminadab. Que Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Já que nós somos movidos por notícias, eu gostaria de dizer à igreja que a minha esposa deixou o hospital ontem, já está em casa e já vai começar a tomar a medicação. Infelizmente, a doença é o que a gente já estava prevendo pelos médicos, é esclerose múltipla, segundo o médico deu o diagnóstico para ela. E nós esperamos que daqui para frente haja melhora. A nossa fé é pequena, mas as orações dos irmãos vai alcançar exatamente essa graça. É difícil, todos sabem o que é doença em uma família, mas nós vamos realmente levando conforme a graça de Deus. E em primeiro lugar eu quero agradecer a toda a igreja por estar orando, preocupada, perguntando, visitando. É o meu agradecimento a cada um de vocês. Esse é o papel da igreja, irmãos. Não podemos fugir desta realidade. É o papel da igreja. Orar uns pelos outros, orar pelos governantes. E se nós oramos é porque cremos. É verdade. Se nós não crescemos na oração, e a fé, é impossível agradar a Deus sem fé. Mas este é o recado, nós agradecemos a cada um de vocês. Nesta manhã, nós vamos falar de construir uma vida normal e uma vida espiritual. Gostaria que os irmãos tivessem Bíblia, abrissem no livro de Neemias, capítulo 6. O versículo é o 3. Neemias, perto de Crônicas, Esdras. Você que tem Bíblia, chegue perto de quem não tem, para que sabe o que estamos realmente falando da palavra de Deus. Todos acharam? Esse verso 3 diz assim: e enviei-lhe mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Nós vamos falar sobre o tema de estou construindo uma grande obra, não posso parar. Algumas coisas na vida, se nós fôssemos escrever, não dava tão coincidência como Deus faz na nossa vida. Voltando lá ao caso da irmã Sandra, ela saiu do hospital ontem, dia 21. E dia 21 de 2009 eu estava saindo do hospital operado. Então veja como é que Deus escreve a história. O homem não tem capacidade para isso, mas Deus escreve exatamente. Ela também estava saindo ontem. Eu saí num domingo, ela saiu num sábado. Aqui não foge a realidade. Nós vamos falar agora de uma estação que está começando hoje. À tarde, primavera. Você tem aí, Pedrinho? Tem, né? Pode soltar o primeiro. Devemos buscar a vontade de Deus, bem de seu povo. É importante orar e planejar antes de agir. Veja bem, 1, 2, 3, essas coisas nós devemos fazer na nossa vida normal e espiritual. Planejar. Hoje no mundo moderno, no mundo cheio de tecnologia, é preciso fazer planejamento para qualquer coisa. Não podemos ir
só falar, eu vou executar, de maneira nenhuma. Tem que planejar. Para a obra de Deus, a mesma coisa. Devemos entender os problemas antes de propor as soluções. Olha, é verdade, verdade mesmo. A Bíblia está cheia de recomendações a esse respeito. Devemos entender os problemas antes de propor as soluções. Irmão, não podemos de maneira nenhuma, no primeiro instante, já ir fazendo as coisas. É preciso primeiro você saber o que está acontecendo, em que campo você vai pisar. Com Neemias, realmente, é a mesma coisa. Mas isso aconteceu lá pelo ano de 445 a.C. Neemias, como todos sabem, era copeiro do rei, o homem de confiança que servia realmente ao rei, e o seu irmão deixando a cidade de Jerusalém, 1.600 quilômetros para ir a Suzã, dá uma triste notícia a Neemias, que estava tranquilo, mas ele era preocupado exatamente com o que estava acontecendo com o seu povo. Pode passar, Pedro. Aí vai cair. Vamos lá, então. A primeira lição, devemos buscar a vontade de Deus e o bem do seu povo. O primeiro capítulo, aliás, o capítulo primeiro, Neemias faz uma oração inteira a Deus pedindo arrependimento dos seus pecados, das suas famílias, de todos. Veja bem, irmãos, para nós realizarmos uma obra ou qualquer coisa que formos fazer, a primeira coisa é a dependência de Deus. Neemias era um homem de oração. E ele orou pelos seus pecados, pecados da sua família, o que ele realmente tinha deixado de fazer para poder liberar exatamente, deixar o coração livre para Deus trabalhar. É assim que nós devemos fazer. Não cheio de empecilho, de tantas coisas, mas o coração livre e falar, Senhor, atua, faz a tua vontade. Neemias fez isso. Pediu perdão por tudo, e aí, ao receber essa notícia, ele ficou muito, mas muito triste. Disse que ele chorou, jejuou e orou. São três coisas que quando a gente recebe uma notícia ruim, acontece exatamente conosco. Com Neemias não foi diferente. Mas ele invocou realmente ao Senhor, que desse força a ele, depois dessa notícia. Por quê? Porque os pais dele saíram, ele também saiu do cativeiro, e os pais morreram, foram enterrados em Jerusalém. E seu irmão trouxe notícia para ele, dizendo, olha, a nossa cidade está em grande ruína. Mas como assim? Os portões queimados, os muros derrubados, há brecha em todo lugar, a cidade é um caos, os mais fortes mandando nos mais fracos da região. Então, está insustentável. Fora a oposição que não quer que isso se realize. Aí entra a ação, irmãos, do inimigo. Quando estamos fazendo qualquer coisa e colocamos a obra, Deus coloca a obra na nossa mão, há vários empecilhos. Vamos voltar um pouco no nosso século. Essa igreja tem 93 anos. Irmãos, nós sabemos que, por dedução, quantas lágrimas, quantos dissabores, quantas contradições, quantas coisas para poder nós estarmos hoje nesse templo moderno, com ar-condicionado, bancos confortáveis. Quer dizer, os irmãos passaram por muitas e muitas lutas, assembleias acirradas talvez, certo? Desânimo foi o que não aconteceu com ele, nós vamos ver aqui para frente. Todas essas coisas para empecilho da obra de Deus. Mas existe uma coisa, irmãos. Quando Deus determina a vitória, Satanás não tem de maneira nenhuma poder em nada. Ele é derrotado. E a obra será feita, porque está exatamente
na dependência de Deus. Devemos pensar exatamente assim. Quando Neemias soube a notícia, irmãos, ele não caiu, não. Ele chorou, orou e jejuou, mas não desanimou. Eis aí o grande detalhe. Quando nós temos qualquer obra pela frente, a qualquer coisa, dizer, irmão, não vai dar certo. De maneira nenhuma, não vai dar certo. Nós devemos incentivar os outros a dizer, vai dar certo. Porque você já orou. Você já conversou com Deus. Ele já lhe autorizou. Agora é só você agir. Então, não podemos de maneira nenhuma. E quem era Neemias? Um copeiro. Ele não era um engenheiro civil. Não sabia nada de construção. Mas da dependência na mão de Deus. 4 meses depois dessa notícia, Neemias chega na presença do rei. A rainha está ao lado, ele servindo. E o rei notou no seu olhar uma grande tristeza. Falou, peraí, Neemias, o que está acontecendo? Não está gostando da casa? Detalhe, quem aparecesse na presença do rei com semblante triste, era o pescoço que estava para ser tirado. Não podia, de maneira nenhuma. Mas o rei compreendeu e perguntou para ele o que era. Ele falou, olha, que viva o rei. Era assim que se falava. Que viva o rei. Mas eu estou triste porque a cidade onde eu nasci, dos meus pais, estão derrotada e tal. E o rei disse para ele, tá bem, Neemias, pede o que você quer. Aí tem outro detalhe conosco. A Bíblia diz que nós não recebemos porque não sabemos pedir. E pedimos mal. Esse rapaz foi sábio. Ele já foi realmente pedindo para o rei. A primeira, ele diz assim, olha, eu quero que você me conceda carta, certo? Para todos os governantes, para dizer que eu estou passando. Segundo, eu quero que você, o Senhor, me dê autorização para mim tirar toda a madeira que eu puder para levar, certo? A primeira licença para ir a Jerusalém, a segunda para uma carta ao governante e a terceira a madeira. Sabe o que é isso? Planejamento. Devemos entender os problemas antes de propor as soluções, foi o que nós falamos. Muito bem, Neemias estava exatamente autorizado pelo rei. Irmãos, pensando friamente, o rei podia dizer, quem é você? Você não é nenhum construtor? Eu não vou liberar você. Mas Deus, aí a ação de Deus novamente, tocou no coração do rei que foi liberado o Neemias. Então veja bem o que efeito tem a oração. Não foi imediato, depois de 4 meses. E ele segue com a comitiva que foi dada para ele, para Jerusalém. E ele já tinha planejado o que ia fazer. Não demorou muito. 3 dias de descanso, isso é normal quando chegamos de uma viagem. 3 dias de descanso, 1.600 quilômetros. Saiu à noite para dar uma olhada no que estava acontecendo. Conhecimento daquilo que nós vamos fazer. É preciso conhecer o terreno em que vamos observar o que tem para fazer. Foi isso que ele fez. Saiu à noite sem muito alarde e foi ver exatamente o que estava acontecendo e constatou que era tudo aquilo que o irmão tinha dito. Estava realmente em ruína. E aí tem o planejamento. Vamos começar a construção. Mas existia 3 camaradas, Sambalate, Gesem e Tobias, que era exatamente mandado pelo inimigo. Combatentes ferrenho contra ele. Não queria que construísse de maneira nenhuma os muros. Mas nós já dissemos que quando Deus determina, não pode. O que diz a palavra? Eu vou construir a minha igreja e tenho certeza que as portas do inferno não vão combater, não vão prevalecer contra ela. Eu estou mandando você
e nada realmente vai acontecer. Não é fácil, de maneira nenhuma, fazer esse tipo de construção, levantar e aí envolver tanta gente que nós vamos ver aqui. E aí começou o planejamento. E aí apareceram os primeiros problemas. As famílias, eu não quero me envolver. Eu tenho filho, eu tenho neto, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E Neemias chamou o povo e disse, olha, a obra é de todos. Precisamos reconstruir Jerusalém. É a nossa cidade. É a nossa cidade. Precisamos nos unir. Mas tem esse, tem aquele. Sanbalate e Tobias e Gesem foram direto a eles. O primeiro passo, quando você está construindo uma coisa e alguém, olha, vocês são fracos, chamando os judeus de fraco, um povo de Deus. Mas o povo estava muito derrotado, desanimado. E um deles foi mais ousado e disse, olha, o muro que vocês estão fazendo, uma raposa vai passar e vai derrubar. Irmãos, você está construindo a sua casa, chega alguém de fora e fala, isso que você está fazendo aí, primeiro vendaval, o vento que vier vai jogar no chão. Então a gente realmente, a tendência é desanimar. A vida espiritual não é diferente, ela anda no mesmo caminho. Quando nós aceitamos Jesus, dissemos que estamos deixando todas as mazelas do mundo, e na segunda-feira eu costumo falar, que é o dia mais pesado, onde você vai encontrar os seus amigos, essa é difícil. O que foi? Você não faz mais aquilo, você não bebe, não conta mais piada, não olha para a menina, nem nada. Irmãos, é aí que realmente começa a carreira cristã. Os oponentes, os inimigos, os sambalates da vida, e aí nós vamos ter que trilhar realmente até o fim. Com ele não foi realmente diferente. Construindo e alguém dizendo, vocês são um povo fraco, um povo vencido, um povo que não passa, vocês são gentinha. Todas essas coisas, falando realmente para ele. Mas a lição seguinte diz assim, o trabalho bem sucedido no reino de Deus depende das nossas disposições e cooperação. Aqui está outro lugar. Sozinho eu não faço obra nenhuma, mas juntos, o que diz a Escritura? Que um fio sozinho é fácil de quebrar, mas 3 dobras se torna muito mais difícil. E é aí que nós unimos a nossa fé, a nossa coragem, a nossa ousadia, a dependência de Deus para realizar a obra de Deus. Ela não é diferente de maneira nenhuma. Se nós nos acovardarmos, nós não estaríamos nessa manhã aqui. Todo mundo estaria exatamente no seu leito, dormindo normal, porque é bem para todo mundo e é gostoso. Mas nós temos responsabilidade. Responsabilidade com quem? Com Deus, com a palavra, com aquilo que nos foi confiado. A seguinte lição, Deus é mais forte do que todos os seus adversários. Se confiarmos nele, teremos bom êxito no trabalho. E é verdade, é verdade. Deus é mais forte do que todos eles. Vamos voltar um pouco no tempo. Jesus, antes do seu nascimento, já estava tendo perseguição por rei Herodes. Precisou fugir. O confronto direto com Satanás foi para derrubar a obra redentora de Deus. E final, na cruz, o que foi dito para ele? Quase a mesma frase. Se tu és o Deus, se és o Cristo, desce daí para que criamos em você. Nada mudaria, porque Deus já tinha escrito a história. Nada mudaria. Com ele foi a mesma coisa. Sanbalate chamou a 4ª vez e disse, Neemias, vem falar conosco. E ele disse, não posso. De maneira nenhuma. Por que eu desceria para falar com vocês que não tem compromisso nenhum? Primeiramente com Deus, nem com a cidade. Vocês não estão realmente nem aí preocupados com o que está acontecendo. Por que eu desceria? Aí nós vamos parar. Porque nós estamos fazendo uma obra
e vamos deixar ela no meio do caminho, irmãos. Quando a igreja confia a nós uma responsabilidade, hoje nós chamamos de cargo, vamos colocar assim, é para ir até o fim, não é para deixar no meio. A obra está incompleta. Se ele descesse para ir falar exatamente com eles, a obra poderia ser retardada. E aí as coisas podiam ser muito mais difíceis para ele reiniciar. Então, outra coisa, isso é dar ouvido ao maligno. E se estamos falando em brecha, é aí que nós aproveitamos. O maligno aproveita essa brecha de fraqueza que nós temos na nossa vida para induzir os seus dados inflamados. As coisas ruins, o desânimo e tanta coisa que acontece realmente nas igrejas. Nós sabemos disso. E a obra não avança. A Escritura diz assim: aquele que lança mão do arado não pode olhar para trás. E se olhar, não é apto, não está autorizado para a minha obra. Palavra de Deus. Tem que prosseguir, irmãos. Nós temos que prosseguir, isso é uma caminhada. Para crente não existe um patamar. Ela é até o fim, a volta de Cristo, se você partir antes. Com ele foi a mesma coisa, não vou descer, estou fazendo uma grande obra. E eu tenho responsabilidade dada por meu Deus com este povo. E aí convocou as famílias, conversou com as famílias. E aí a Escritura diz que até serviço, mão de obra em casa, as famílias foram fazer. Vejam bem. E cada um recebeu exatamente a sua responsabilidade. Você cuida desse, você cuida dessa área, você cuida dessa área e você cuida dessa. Mas não parou por aí. Ainda vem mais perseguições. E diz assim: devemos ser servos humildes, todos nós, dispostos e ativos no trabalho de Deus. Novamente, devemos ser servos humildes primeiramente. Nós falamos na classe aqui muitas vezes de pessoas que tomam ou aceitam um cargo, a igreja confia a ele e ele sobe. E o tombo é muito feio. E ele pensa que ele não vai cair. Ele vai cair. Primeira coisa, humildade quando você receber um cargo. Obrigado, Senhor. Obrigado, igreja, por ter me confiado. Eu vou trabalhar exatamente na dependência de Deus. A primeira coisa, humildade. Isso é um ponto que o crente tem que ter. Humildade em tudo, vamos falar. O que é humildade? Não é cabeça baixa, não é roupa rasgada, barbudo, cabisbaixo, não é nada disso. Sentimento de coração. Eclesiastes diz assim: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Muitas vezes nós recebemos, não um elogio, mas mais uma crítica daquelas. Nós temos que pôr o pé, tirar o pé do acelerador, orar e dizer: irmãos, pedir para Deus perdoar o irmão, porque se nós formos rebater, a coisa fica muito mais feia. Nós estamos no mesmo pé de igualdade dele. A mesma coisa com ele. Se eu descer, Sambalate, eu vou me igualar a você. É isso que você quer? Atrapalhar a obra que me foi confiada. Isso eu realmente não vou fazer. Estou fazendo uma grande obra, por isso não posso parar. A outra parte, o servo de Deus vive pela fé e ora sem cessar, mas não foge da responsabilidade de cumprir os seus deveres. Exatamente. Ora e não foge nunca da responsabilidade de cumprir o seu dever. Irmãos, que nessa manhã nós podemos estar pensando exatamente nisso. A igreja somos todos nós. Nós é que movemos ela. Isso é organismo vivo. Se nós pararmos, a igreja para. E se a igreja parar, o mundo é dependente das nossas orações. Os crentes, eles não sabem, mas nós sabemos. Ai do mundo se não fosse os crentes. Ai do mundo. Estaria um caos, como estava Jerusalém.
ninguém querendo nada. Existia corrupção nessa época, isso não é moderno. Existia pressão, os ricos tomando dos pobres. Todas essas coisas estavam acontecendo na cidade que ele amava tanto, e seus pais estavam sepultados. Era preciso exatamente reconstruir. Planejamos pela família, pelejamos pela família, é claro, a família está em primeiro lugar. Primeiro veio a família, depois a igreja, certo? A igreja é constituída de família. Deus nunca disse para você abandonar sua família e vir à igreja. Venha, você tem família, venha à igreja, venha louvar a Deus, venha agradecer, venha carregar as baterias para a semana seguinte, para os problemas que vão aparecer. Essa é a nossa responsabilidade e a nossa lição. Deixamos de lado as nossas desculpas e mãos ao trabalho. Olha, desculpa é o que não falta, hein? Para nós, eu digo por mim, não tem nada a ver com cada um dos irmãos. Eu digo por mim. Eu não posso, eu tenho horário assim, eu vou esperar aposentar. Já ouvi até isso, né? Eu vou esperar aposentar e eu faço e tal. Nós temos realmente desculpa. Se nós planejarmos, nós teremos sempre um tempo para Deus. E é o primeiro, é o que merece o nosso tempo. Gastamos tempo em tantas outras coisas, muitas e muitas e muitas. E Deus realmente fica de lado. Irmãos, que nesta manhã nós possamos estar, como esse rapaz, Neemias, dependente de Deus, colocar exatamente tudo na mão de Deus, liberar o coração, deixar livre para Deus trabalhar, não se acovardar, ser ousado para chegar na frente de um rei e fazer um pedido desse. Nós precisamos exatamente ter autoridade. Muitas vezes nós vemos o presidente, o governador, e nós falamos, nós vamos falar com ele que é excelência. Nada disso. É um homem comum para irmos falar para ele, para pedir qualquer coisa. Neemias, depois que recebeu essa notícia, depois de 4 meses exatamente, ele começou a trabalhar. E o rei concedeu todas essas coisas. Nós sabemos que foi muito difícil, mas a base de oração, total dependência de Deus. Que nós possamos nesta manhã estar, como esse rapaz, na dependência de Deus, orando, liberando todos os nossos problemas do coração para não atrapalhar. E Deus pode trabalhar na nossa vida. Eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra a quem de direito. Obrigado, irmão Abinadab. Irmãos, é interessante nós pensarmos dentro da mensagem do irmão Abinadab. Eu não quero complementar nada porque a mensagem foi completa, mas para nós pensarmos alguma coisa a respeito da nossa responsabilidade de fato. Neemias era um chefe, e via de regra nós ficamos esperando que os líderes façam. No nosso corpo humano, nós temos uma série de órgãos que não ficam esperando as funções dos outros, ficam fazendo cada uma parte deles. Seria interessante que todos os membros se conscientizassem da sua responsabilidade individual no reino de Deus. Ficamos muito esperando líderes, esperando aqueles que estão à frente desenvolverem a obra. E esquecemos da nossa parte. Na ideia da construção, entra o corpo todo, não apenas uma parte. Obrigado, irmão Aminadab, pela mensagem.